Pessoal, professor Maurício aqui novamente. Hoje a gente vai começar uma série de exercícios falando de tensões normais na flexão, tá? Hoje o nosso primeiro exercício é um exercício mais básico, a gente discute um pouquinho aí de como que funciona esse tópico e na sequência a gente já resolve o exercício, tá bom? Sugestão de 2 livros aí muito bons para esse tópico, o livro do Beer Johnson e o livro do Philpott, né? Ambos chamados aí Mecânica dos Materiais, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tópico de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício de flexão pura, tá? Então, o que seria um exercício com flexão pura? Então, a gente tem a nossa reguinha aqui, ó, né, simulando uma flexão, e as vigas, normalmente, para serem flexionadas, elas precisam ser submetidas ou ao momento fletor, ou a cortante, ou a ambos, tá bom? Ou seja, no exercício de hoje, o que vai acontecer? A gente não vai ter cortante, a gente só vai ter a presença do momento fletor. É isso que representa o termo flexão pura, tá bom? Vou colocar aqui para vocês uma outra vista desse mesmo desenho para chamar a atenção, né? Se a gente pega a nossa régua e flexiona, né? Nesse exemplo, vocês vão perceber o quê? Que esse ponto A, né, e o ponto B vão ficando cada vez mais próximos, a parte de cima vai fechando, ao passo que a parte de baixo, né, esse ponto A' e o B', eles vão se afastando, eles vão ficando mais abertos. Significa, portanto, que a parte de cima aqui, com esse momento fletor aplicado, sofre uma compressão, tá? Logo, a parte de baixo sofre tração, aumenta de tamanho a parte de baixo, tá certo? Para calcular as tensões normais, nesse caso aí, a gente utiliza essa equação, tá bom? Eu não vou detalhar totalmente ela por enquanto, a gente fala mais diretamente no exercício, mas olha só, essa tensão, sigma, né? Sigma é o nosso símbolo para tensão normal. Ela atua no eixo X, tá vendo aqui, ó? Eixo X, tá bom? Então, as tensões são calculadas ao longo desse eixo, ou seja, entre os pontos A e B, entre os pontos A' e B', nesse mesmo sentido, tá bom? Então, esse momento fletor, apesar de não ter indicado o eixo, né? Tem um eixo saindo aqui da tela, saindo aí, que seria o eixo Z. Ou seja, ele tenta girar a peça em torno de um eixo Z. Tá? Logo, a gente vai estudar aí a figura plana, né, que vai ser dada no exercício. O momento de inércia que eu vou ter que usar vai ser em torno desse mesmo eixo, tá? Em torno do eixo Z. O que eu quero chamar a atenção aqui nessa tela é essa cota Y. Tá bom? Essa cota Y, ela é pega a partir do CG da peça, tá? A gente não indicou CG aqui, vamos indicar no exercício, mas vamos supor que o CG seja exatamente aqui no meio, onde está esse meu ponteiro, tá bom? Então, você vai pegar um Y desse ponteiro para cima ou desse ponteiro aqui para baixo, tá bom? Então, a sua referência é o CG. Por que o CG? Porque no CG passa uma linha que a gente chama de linha neutra. O que é a linha neutra? Linha neutra é a tensão igual a zero, ou seja, onde está o ponteiro aí, soltinho, ele não tem nem tração nem compressão, tensão igual a zero. Por isso que o Y tem a referência nesse exato ponto, tá? Ou seja, no CG. Do Y, ou do CG, desculpe, para cima, o Y você calcula a compressão. Desse ponteiro, dessa marca para baixo, você pega o Y para calcular a tração, tá bom? Então, esse é um contexto importante para a gente resolver o nosso exercício de hoje. Então, vamos aqui ao nosso exercício, tá? Então, eu peguei o exercício, adaptei, né, do exercício lá do capítulo 4 do livro do Beer Johnson, tá? Então, a parte de flexão pura é dada lá no capítulo 4, tá bom? O que o exercício fala? Pede-se para calcular as tensões normais máximas de tração e de compressão para a viga abaixo. Observação, note que o momento fletor, um valor de 60 Nm, aplicado à viga, gira, entre aspas, né, ou tende a girar, em torno do eixo Z.
Então, ele deu uma indicação aqui, ó, essa seta, né? E outra aqui, ó, indicando um giro, né? É basicamente você aplicar a regra da mão direita. Você alinha o dedão com aquela seta e fecha a mão na sua direção. O que você vai perceber? Que a ponta dessa viga está indo para baixo. Tá ao contrário do exemplo da tela anterior, tá? Ou seja, o que vai acontecer aqui? A parte de cima vai tracionar e a parte lá embaixo vai comprimir, tá bom? Então você tem tração na parte de cima e compressão na parte de baixo. As tensões que a gente tem, ou as equações para a gente calcular as tensões, elas podem ser duas, tá? Então você pode calcular a tensão X quando o momento fletor é em torno do Z, ou tensão X quando o momento fletor é em torno do eixo Y, que está aqui, ó, tá bom? Tá vendo o Y aqui? Tá vendo o eixo Z, que foi dado de referência? Então, você pode usar uma ou a outra, vai depender onde está o seu momento fletor. No nosso caso, a gente destaca essa da esquerda, tá bom? Ou seja, o momento fletor está em torno do eixo Z, né? Tá aqui o eixo Z, o giro indica isso, ó. Esse giro aqui é um giro em torno do eixo Z. Logo, né, o momento fletor que a gente vai ter que pegar, ou desculpe, o momento de inércia que a gente vai ter que pegar como referência vai ser qual? O do eixo Z. Tá? E é importante destacar que a gente vai pegar do eixo baricêntrico, tá bom? Então, se você tem uma figura representando a seção transversal, o primeiro passo que você tem é calcular a posição do CG. Tá? Então, você calcula a posição do CG. No nosso caso, é uma peça totalmente simétrica. Não precisa perder tempo calculando o CG. Ele é aqui no meio, tá bom? Então, tá bem no meio aqui. Esse é o CG. E aqui é o eixo de referência para a gente, o eixo baricêntrico Z. Tá? Esse eixo, então, coincide com uma linha que a gente conhece como linha neutra. Ou seja, nesse eixo, a tensão normal para a gente é igual a zero. Tá certo? Se vocês entrarem num formulário, vocês vão ter cálculo ou equação para cálculo de momento de inércia do eixo horizontal e do eixo vertical. No nosso caso, né, a gente destaca aí que vai precisar apenas do eixo horizontal, por conta do carregamento, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aí na sequência? O momento fletor a gente já tem, é o MZ, já foi dado direto, 60 Nm. Falta a gente calcular o momento de inércia. Ao calcular o momento de inércia, eu substituo e já acho a tensão, tá certo? Então, vamos lá para esse cálculo. Então, a gente tem aqui a nossa seção transversal, tá certo? O momento de inércia, a gente comentou que era em relação ao eixo horizontal. Olhando qualquer formulário aí, você vai achar a equação BH² dividido por 12. O que seria o B? Né? O que seria o B? O B, essa cota aqui, ó, né? Seria, olhando de frente a seção transversal, essa largura aqui, ó, 12 milímetros. O que seria o H? Essa altura aqui que ele deu sendo 20 milímetros, tá? Então, BH³ dividido por 12. Ao resolver essa conta, a gente vai ter o momento de inércia, 8.000 milímetros a quarta. Tá bom? 8.000 milímetros a quarta. Agora, a gente pega esse valor, né, e substitui naquela equação de cálculo de tensão. Então, a gente tem aqui, ó, a equação, né? Então, chamei aquela equação que eu apresentei para vocês na tela anterior. Momento fletor Z era 60 Nm. Aí eu vou multiplicar por 10 a terceira, que eu vou deixar tudo Newton e tudo milímetros aqui, tá bom? Então, Newton vezes milímetro seria a unidade aqui do nosso momento fletor. Vou dividir pelo momento de inércia, 8.000. A unidade dele é milímetros a quarta. Tá certo? Vezes a cota Y, que é igual a 10. Então, lembra lá, na tela anterior que eu falei? Você tem que ter como referência o CG, você vê aqui na sua seção, na sua viga, ou pode ver aqui nesse destaque, né? Eu vou colocar até o ponteirinho ali em cima, ó, ali é o CG, tá bom? Então, do CG para cima, você tem uma cota para calcular a tração, já que a parte de cima está tracionada,
e do CG para baixo, a cota Y, que vai te ajudar a calcular a compressão. Notem que nesse exercício, a peça ou a seção transversal é totalmente simétrica. Por ser simétrica, a cota de tração para cima ou a cota de compressão para baixo são iguais. Então, eu já até deixei uma observação aqui, ó, observação. Tensão de tração será igual a tensão de compressão devido à simetria da seção transversal. Tá? Então, para o nosso exercício aqui, as tensões de tração e compressão serão iguais. A cota vai ser igual a 10, porque eu peguei do CG para cima igual a 10 ou do CG para baixo igual a 10. Tá certo? Quanto que dá essa tensão? Essa tensão dá 75 megapascal. Então, 75 megapascal é a tensão atuante na viga. Tá? Então, se você estiver fazendo um projeto e quiser saber se essa tensão é alta ou baixa, você precisa das propriedades mecânicas do material para ter essa noção, né? Então, por exemplo, você pega o limite de escoamento do material que você vai usar nessa viga e vê, né, se essa tensão calculada é maior ou menor do que a tensão limite de escoamento. Tá certo? Basicamente, o exercício pede apenas isso, mas eu vou colocar aqui na próxima tela um complemento. Tá? Vamos fazer uma discussão rápida para melhorar o nosso entendimento nesse tópico. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai imaginar o mesmo exercício, só que a gente vai se perguntar, e se, ou e se, né, o momento fletor de 60 Nm fosse aplicado em torno do Y? Então, ao invés de ser aplicado em torno do Z, e se ele fosse aplicado em torno do Y? Mudaria alguma coisa? Tá? Então, olha o que a gente vai fazer. Esquece esse momento em torno do Z e imagina ele em torno do Y. Independente aí de como ele gira, se é horário ou anti-horário, tá bom? Não vai fazer diferença porque a peça é simétrica. Então, a tensão de tração também vai ser igual à tensão de compressão. Tá bom? Mas o que muda, basicamente, é que o momento de inércia que você vai usar como referência agora é do eixo Y, não é mais do eixo Z, tá? Então, essas letrinhas andam juntas, ó, tá vendo? Que agora é MY, então o momento de inércia é Y também. Então, a equação que você tem para calcular o momento de inércia, se você procurar lá um formulário, você vai ver que é agora ao contrário. Ao invés de ser BH ao cubo, que nem foi o caso anterior, agora vai ser HB ao cubo. Ou seja, vem a altura, 20, a base, que é 12, ao cubo dividido por 12. Esse momento de inércia vai dar 2.880. É um valor menor do que o outro. O outro tinha dado 8.000. Esse aqui deu 2.880. Então, voltando à nossa reguinha aqui, ó, o que você percebe? Quando a peça está deitada, ou seja, eu estou segurando a reguinha aqui, né, deitada, olha a facilidade que eu flexiono essa régua. Agora, se eu deixar ela em pé aqui na vertical, vou tentar flexionar e não consigo. Ela em pé, do jeito que eu estou aqui, seria aquele momento fletor igual a 8.000, ou seja, ele dificulta a minha flexão. Ele deitado seria como se eu estivesse encarando esse momento aí, 2.880, tá? Então, flexionando aqui. Tudo bem? Pessoal, só vi um detalhezinho aí, né? O copy e cole aí, mas olha só, aqui não é Z, tá? Aqui é o Y, tá? Então, o resultado aqui é YG, tá certo? 2.880. Vamos ao nosso resultado de tensões. Então, a gente tem aqui o momento Y, agora, no nosso exercício, 60, 10 a terceira. O momento de inércia calculado, né? Então, chamando a atenção, seria Y aqui, 2.880. E agora a cota vale 6. Por que 6? Do CG até as bordas, né? Ou seja, do lado esquerdo ou do lado direito. Se a distância total é 12, metade vai dar 6. Né? A tensão gerada, 125 megapascal. Então, a tensão gerada na peça foi maior, com o mesmo momento fletor, ou seja, o mesmo valor aplicado, só que agora, em outro plano, você gerou uma tensão maior. Aquela outra tinha dado 75. Agora deu 125. Então, se você não tomar cuidado, dependendo do material aí, você pode ser surpreendido. Por quê? Porque a tensão gerada foi maior.
Tá? Então, o momento de inércia, ele exerce influência na tensão, né? Se você usar ele assim ou assim, mas ele exerce influência principalmente nas deformações ou deslocamentos. Assim é muito mais fácil deslocar ou deformar a viga. Assim é mais difícil. Por isso que você vê por aí, né, as estruturas, por exemplo, segurando um telhado, por exemplo, nessa posição, porque ele aguenta muito mais carga, tá? Assim, ó, ele deforma com facilidade. Tá certo? Então essa aí foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenha gostado. E aí, mais para frente a gente vai postando mais desse tópico. Tá certo? Então, até mais aí.